Quero agradecer especialmente ao Damesian por ter criado a engine, ao The Paradox por ter criado a rotina de detecção do relevo, ao RC, ou RC, pelo conceito de gravidade no solo, e ao CLUE, ou CLWE, pelo método de movimento horizontal. Sem esse pessoal, esse vídeo não poderia existir, pois foi por eles que foi possibilitada a criação da engine. Então meus agradecimentos especiais a eles. E para começar o nosso vídeo, olha só o que temos aqui. Temos um obstáculo por onde esse personagem que vai percorrer, o nosso personagem principal, que é um objeto de 31 por 31, temos dois actives, ângulo esquerdo e ângulo direita, que é a mesma coisa daqueles actives, né? A gente vai aplicar a mesma ideia daquele vídeo de detecção de relevo que tem aí no canal, que eu falei no vídeo anterior, vou deixar aí na descrição também. Eles têm aqui a variável distância para calcular a distância, né? Que é a distância que ele percorre para baixo para encontrar o solo. Temos aqui também uma caixa de variáveis e olha só quantas variáveis ela tem. Sim, tem um monte. Add x, add y, pós-x, pós-y, x antigo, y antigo, velocidade x, velocidade y, ângulo, aceleração, desaceleração, mudou. Velocidade x máxima, velocidade y máxima. Nossa, tudo isso mas a gente só vai usar até o y antigo aqui, ó, desses aqui, o velocidade x e o ângulo, só. Quase que eu esqueço aqui do mudou. Mudou também a gente vai usar. São muitas variáveis, mas você vai entender porque que tem que ter tudo isso, tá? E aqui a extensão Advanced Direction Object, que é para calcular distância e ângulo. Ok? Então vamos começar. Primeira coisa, como vocês viram aqui nas variáveis, olha só. Temos um pós-x, pós-y, x antigo e y antigo. O que é isso? Pós-x e pós-y vão ser as posições, né, x e y, que o nosso personagem principal vai estar. X antigo e y antigo são as posições que ele esteve até um determinado tempo. Por exemplo, ele andou, pós-x, pós-y tá andando, e o x antigo e y antigo estão marcando a última posição dele depois dessa que ele tá atualmente, né? Então, por exemplo, se ele estava na 0, 0 e andou para 5, 5, no x e y vão estar 5, 5 e no x e y antigo vão estar 0, 0, que foi a anterior, entendeu? Para que temos esses dois aqui? Para saber se o nosso personagem mexeu de lugar, porque se ele não mexeu, não vamos detectar o ângulo, mas se ele mexeu, então o mudou vai ser igual a 1 e vamos detectar o ângulo. Essa é a ideia. Mas para começar, nós só vamos usar agora o XY e o XY antigo. Então, vou criar um grupo aqui chamado início, já vamos deixar organizado. No começo do frame, nós vamos definir então a variável x e y para a posição x e y do nosso personagem. Então, opa, lugar errado. Aqui. Posição x vai ser o x do personagem. Aí. E a variável pós-y vai ser o y do nosso personagem. A mesma coisa com x e y antigos, tá? Para não ter que calcular ângulo logo no começo. Então, eu só copiei e colei os mesmos eventos aqui e vou editar. Ao invés de ser pós-x, vou colocar x antigo. E aqui, ao invés de ser pós-y, vou colocar pós, ou melhor, y antigo. Ok, definimos o início, né? Agora vamos posicionar e mover o nosso personagem principal. Vou fechar esse grupo, criar um novo grupo aqui. Posicionando e movendo. Nós vamos rodar um looping que vai sempre posicionar o nosso personagem na variável pós-x e pós-y. Então, always, vamos iniciar um looping aqui chamado posiciona. E vamos rodar ele só uma vez. Ué, mas por que só uma vez? Porque ele vai ser um gatilho. Então, qualquer evento que mexa com a posição x e y terá que dar esse gatilho aqui para posicionar o nosso personagem principal, para não dar nenhum tipo de bug. E agora, o looping posiciona, vai posicionar o nosso personagem. Então, a posição x dele vai ser a variável pós-x. E a posição y vai ser a variável pós-y. Agora, veja só. Nós temos aqui, ó, duas variáveis chamadas addx e addY. O que significa isso? Essas duas variáveis serão responsáveis por mover o nosso personagem. Como assim? Onde está o nosso personagem? Aqui. Vamos supor que o addx está marcando 5. Então quer dizer que está adicionando 5 em x.
Ah, então quer dizer que ele vai jogar o 5 daqui no pos X? Não, vai ser assim, vai estar o add X, então vai estar valendo 5 aqui. Então nós vamos rodar um looping para mover o nosso personagem 5 vezes para a direita, porque tá o número 5 aqui. Então, vai rodar o looping 5 vezes para adicionar 1 em X. Então vai mover o nosso personagem 1 pixel para a direita e vai adicionar 1 na pos X. Como vai rodar 5 vezes esse loop, então vai andar 5 no pos X, né, na variável, e 5 na posição X dele aqui mesmo. Por que isso? Para ter uma detecção perfeita de colisão. Então, vou inserir um comentário aqui. Nós vamos calcular o espaço para mover. Então, always, nós sempre vamos adicionar a velocidade no add X e no add Y. E olha só. Velocidade X é o que vai fazer o nosso personagem mover na horizontal, mas não só na horizontal, e sim ligado ao solo. Então se a velocidade X está valendo 10, por exemplo, então ele vai percorrer 10 aqui. Agora o solo desceu, então a velocidade 10 vai ser para cá também, então vai andar 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10, 10, 10, 10, 10, entendeu? Vai seguir o terreno. Não quer dizer que ele vai andar exatamente 10 para a direita, porque se o terreno, por exemplo, aqui ó, tiver inclinado, tiver totalmente na vertical, olha só, o velocidade X está valendo 10. Só que ele não vai andar 10 para a direita, ele vai andar 10 para frente, vai ser para baixo, porque ele está olhando para baixo, então ele vai andar para frente. Só que ainda é velocidade X. Entendeu? A gente está trabalhando agora com seno e cosseno, que ele tem que andar no ângulo. Eu acho que eu expliquei isso naquele vídeo de trigonometria. O segundo vídeo de trigonometria eu acho que eu explico a aplicação de velocidade no cosseno e seno. Por isso que eu disse daqueles vídeos que você deve assistir, deve aprender antes de entrar nesse aqui. Então nós vamos adicionar o cosseno do ângulo vezes a velocidade X. Para quem a gente vai adicionar? No add X. Também vamos subtrair o seno do ângulo vezes a velocidade X, porque ele está no chão. Vamos subtrair do add Y. Agora vamos calcular o movimento do cosseno. Então, um novo comentário para separar aqui. Calculando cosseno. Então, se a variável add X for maior ou igual a 1, aí você pode me perguntar, mas por que maior ou igual a 1? Não é melhor colocar então maior que 0? Não, porque ele só vai mover o nosso personagem se o add X for 1 ou mais. Porque se for maior que 0, qualquer número decimal que tiver ali, ele vai fazer o nosso personagem mover, e não é isso que nós queremos. Só queremos que ele mova quando ele atingir o número inteiro, que é o número 1 ou mais que 1. Então, se o add X for maior ou igual a 1, vamos iniciar aqui, ó, um looping chamado move cosseno. Quantas vezes? A velocidade X. Porém, essa velocidade X não pode ter número decimal. O looping não vai ler esse número decimal, então nós vamos inserir essa velocidade X dentro de um inteiro. Então, int, e cola aqui dentro. E também nós não podemos simplesmente criar esse looping exatamente na velocidade X. Nós temos que estar um passo à frente disso. Nós temos que calcular mais do que a velocidade. Então nós vamos adicionar um 1 aqui. E se a velocidade for negativa, ou seja, ele estiver andando para trás, então é só a gente repetir isso aqui. Menor ou igual a menos 1. Vamos repetir o looping, só que, veja só, além de ser um número inteiro, tem que ser um número positivo. Então ABS e fecha entre parênteses. Beleza, tá perfeito. E agora vamos movimentar horizontalmente. Se estivermos rodando o looping move cosseno, mas o add X for maior ou igual a 1, ou seja, ele está andando para a direita, vamos adicionar 1 no pos X. Vamos subtrair 1 do add X, ou seja, se o add X for maior ou igual a 1, ele vai andar 1 para a direita e vai subtrair 1 desse valor. E vamos posicionar todos os nossos, o personagem e os sensores, todos os nossos sensores para a direita, em 1 pixel. Então, posição X dele aqui vai ser mais 1.
E lembra que eu falei que toda vez que mexe na posição do nosso personagem dos sensores tem que rodar aquele gatilho do posiciona? Então nós vamos rodar um looping posiciona uma vez aqui. E se for para a esquerda, a gente só copia. Menor ou igual a -1. Todas as posições X serão negativas agora. Nós vamos adicionar -1 no pós-X, ou seja, vamos subtrair 1 do pós-X. E vamos adicionar 1 no add X, porque se ele estava negativo, agora ele vai ficar 0, ou pelo menos diminuir a negatividade. É tipo chorão. Arrumar aqui a ordem e o looping fica por último. Beleza, tá bom, estamos mexendo horizontalmente. Mas lembra que eu falei que também tem o vertical? A gente também mexe no eixo Y, mesmo estando no solo. Então temos que criar também no add Y e mover no seno. Então eu vou copiar tudo isso aqui, ou melhor, só isso aqui primeiro. Calculando o seno. Se o add Y for maior ou igual a 1. E aqui se o add Y for menor ou igual a 1. Tudo a mesma coisa. O nome vai ser move seno do looping. E aqui, muda para velocidade Y? Não, continua a velocidade X, porque ele ainda está no chão. Velocidade Y só vai ocorrer quando o nosso personagem não estiver no chão. Quando ele estiver pulando, caindo, pulando na mola e etc. Mas quando ele estiver no chão, só conta a velocidade X. Ok? E agora eu movimentar verticalmente. E aqui vamos mexer na posição Y, né? Então posição Y do sensor, mais 1. Mesma coisa para os outros. Substitui. Muda o looping para o último lugar aqui. Repete isso aqui, só que agora fica negativo, porque ele vai para cima. Ok, com isso já acabamos de fazer o cálculo do movimento do personagem principal. A gente já está prevendo o espaço que ele vai percorrer. Isso aqui é como se fosse uma prevenção. Ele vai calcular o quanto que ele precisa adicionar no movimento, ou seja, ele está na velocidade 30. Então ele está entendendo, ó, temos que adicionar 30 na posição. Então ele prevê isso aí, calcula e anda 1 pixel por looping. Como roda 30 vezes o looping, então ele adiciona 30 na posição. Quando tiver sensores, isso vai ajudar pra caramba, porque a detecção de sensores vai ser imediata. Vai ser excelente. Beleza, terminamos aqui então. Eu acredito que se a gente rodar aqui e alterar a variável da pós-X, ou velocidade X, já vai fazer o nosso personagem andar pra direita. Vamos ver. Ó, ele depende da velocidade X, né? Então eu vou adicionar 5 aqui na velocidade X, vamos ver. Ah lá, tá andando 5 pra direita. Tá vendo só? Vamos voltar então. Ele não tá voltando. Ah, não tá voltando porque eu acho que ele destruiu. Vamos ver. É, destruiu. Então a velocidade agora vai ser -5. Opa. Andou pra esquerda. Velocidade 5. Direita. E se o ângulo agora for 45? Ah, legal, né? Ele já faz todo o cálculo. E olha isso que legal. Vou voltar aqui pro meio. Eita, deu um bug aqui. Ah, eu rodei um loop na negativa. O que a gente fez de errado aqui? Vamos ver. Por isso que é bom dar uma testada sempre. Voltando aqui, depois de muito tempo, eu descobri finalmente o que era o problema. Foi uma coisa que, nossa, passou muito despercebido. Aqui, ó, no add Y, mesmo se o add Y for maior ou igual a 1, o VLX tem que estar com um ABS antes. Por quê? O VLX pode ser negativo. Porque, por exemplo, se o VLX for negativo,
você estiver voltando, às vezes o edge y tá maior que 1, ou seja, ele tá adicionando aqui, ó, ele tá indo para baixo. O edge y tá fazendo ele andar para baixo, mas o VLX está sendo negativo. E se eu não colocar um ABS aqui, ó, no looping, ele vai bugar, porque ele vai dar looping negativo, e isso não existe. Então, quando você for definir aqui, ó, rodar o looping move seno, é necessário colocar a função para transformar em número inteiro e para transformar em número absoluto, número positivo. Não é absoluto, não é isso, mas para transformar em número positivo, tá bom? Então, coloque isso aí que aí resolve o problema. Ok, agora o que eu queria mostrar lá. Olha só, vou colocar uma velocidade aqui, ó. Velocidade 1 em x. Ele vai andar 1 pixel para a direita a cada loop. Agora, se eu colocar a velocidade 0.1. Ah, tem que ser floating point aqui, ó. 0. Olha aí, ó. Olha como ele tá lento. Por quê? Olha aqui o edge x. Ó, ele tá adicionando 0.1. Quando ele chega a 1, o que vai acontecer com o edge x? Vai acionar o looping de mover para a direita. Então, o edge x volta a ser 0, anda 1 no pós-x, o nosso personagem anda 1 para a direita e volta a adicionar 0, 1 no edge x. E aí vai, ó, adicionando 1, porque essa é a velocidade. Quando chegar a 1, ele anda para a direita, olha só, mudou para a direita e voltou a adicionar 1. Entendeu? Por isso que lá no looping tem que ser maior ou igual a 1. Porque se for maior que 0, a cada número decimal ele vai adicionar 1 também. Vai ficar muito sem sentido. Agora ali não, agora tá muito mais preciso. Agora calcular o ângulo. Vamos fechar esse grupo aqui e vamos calcular o ângulo. O cálculo do ângulo é o mesmo daquele vídeo de calcular o relevo. Portanto, eu não vou falar nada. Só vou explicar esse começo aqui que vai ter uma coisa diferente. Mas o resto não vou falar nada e vou acelerar o vídeo, porque isso aí você já sabe fazer. Se não sabe, assista o vídeo lá para saber. Primeiro vamos detectar se as posições x e y foram alteradas. Então, ou seja, se o x antigo for diferente do x atual, né, do pós-x, então quer dizer que mudou. Então vamos mudar a variável mudou para 1. A mesma coisa com y. E se mudou, vamos iniciar a detecção do ângulo. Então, se mudou for igual a 1, primeiro, se mudou, a gente tem que definir que o x antigo e o y antigo são pós-x e pós-y agora. Então, x antigo será pós-y, porque ele já entendeu que mudou, né? Ele já entendeu, falou, ó, já entendi que mudou aí, então pode corrigir agora. X antigo vai virar o pós-x atual, o y antigo vai virar o pós-y atual. Mudou, vai ser 0. A distância dos dois sensores serão 0. E agora vamos iniciar o looping de calcular o ângulo. Quantas vezes vamos rodar esse looping aqui? O ideal é que seja pelo menos o dobro da velocidade x. Por que o dobro? Porque é garantia que não vai dar erro. Só que depois, quando a gente colocar a velocidade y, vamos ter que ainda fazer mais looping aí. E toda hora rodando esse monte de looping, velocidade x, velocidade y, tal. Então vamos definir um valor aqui, 40. 40 vai ser o valor de detecção do ângulo. Caso comece a dar uns bugs, ele não detectar o ângulo certo, o personagem sair do chão ou entrar no chão, aí a gente aumenta esse número aqui. O ângulo tem que ser calculado muito mais rápido do que o personagem se move. E agora aquela historinha de detectar o ângulo. Vou acelerar o vídeo aí. E aqui um looping, olha só, calcula ângulo, nós vamos posicionar os sensores. E é aquela ideia. Temos aqui o personagem, vamos posicionar o sensor para a esquerda e depois desce. Depois posiciona o sensor para a direita e desce. Aquela coisa daquele vídeo lá.
Beleza, tá detectando o ângulo. E agora? A última coisa. Quer dizer, a penúltima coisa, mas a última coisa mais importante, porque a última mesmo é mais simples. Nós vamos linkar, que é o título do vídeo, isso aqui ao solo. Nós vamos linkar o principal no solo. O que quer dizer linkar? A gente vai manter isso aqui, ó, grudado no chão. Sempre ele vai ficar grudado no chão. Então se estiver andando pra cá, ele vai continuar grudado. Sempre tá grudado, ele vai estar linkado no chão. Ok? Por isso linkado. Então, linkando ele no chão aqui. Então, para linkar ele no solo, primeiro temos que detectar que ele não está colidindo no solo. Então, se ele não está colidindo... Opa! Se ele não estiver colidindo, vamos iniciar um looping chamado linka no solo. Quantas vezes vamos rodar isso aqui? Vamos pegar a velocidade X, que é o que faz ele andar. Vamos jogar ele dentro de um ABS para deixar positivo, né? Lembra que looping negativo buga tudo. E vamos deixar ele dentro de um número inteiro. E agora eu vou somar mais 10. Por que mais 10? Porque eu quero garantir que não vai dar erro. E agora, se estiver rodando o looping, linka no solo, mas a gente continua não encostando no solo, vamos jogar o nosso personagem pro chão. Qual que é a direção pro chão? Se ele tá andando pra direita, o ângulo é 0, então ele vai ir pra baixo, né? Se ele tiver aqui, ó, se ele tiver aqui, nesse lugar, o ângulo é 0, ele tá olhando pra lá, então ele vai empurrar pra baixo. Mas e se o nosso principal tiver aqui? Ele tá olhando pra lá, não é? Então, o chão é pra cá. É sempre menos 90 graus da direção dele. Por exemplo, se ele tiver aqui, na parede, olha só, ele tá olhando pra baixo. Menos 90 graus, tá olhando pra parede. É isso aí. Então, vamos adicionar o cosseno do ângulo menos 90 na posição X. Vou copiar isso porque vamos subtrair da posição Y o seno do ângulo. Lembra que mexendo na posição temos que rodar aquele posicionando lá? É um gatilho? Então vamos dar um tiro aqui, ó. Pá, deu um tiro. Ok. Isso se ele estiver fora do solo, jogou pra dentro. Sempre assim. Mas se acontecer de, por exemplo, eu tô andando aqui, ó. Tô virando aqui e agora vai ter um relevo. O relevo vai ter que jogar o nosso personagem pra cima. Mas nós não temos um evento que joga ele pra cima. Então ele vai continuar andando reto aqui, ó. Ele vai afundar dentro do chão. Como que tiramos ele do chão? É isso que nós vamos fazer. Fazer ele olhar pra cima agora, pra fora do chão. Então, vamos supor que ele entrou aqui no chão, ó. Mas os detectores estão detectando esse ângulo. Olha, ele tá afundado. Então, se essa é a direção... Se essa aqui é a direção, então ele sai do chão. Ele vai fazer aqui. Então é isso que vamos fazer. É só fazer o contrário do linkando no solo. Saindo do solo. Opa, saindo do solo. Se ele tiver grudado no solo agora, vamos mudar o nome do looping para sai do solo. Mesma coisa aqui. E sai do solo. E aqui é menos 90? Não, é mais 90. Só inverter isso. E agora ele vai estar olhando para cima. Beleza, tá funcionando. Mas e agora para andar? Como é que a gente faz para andar? Vamos ter que ficar abrindo o debugger e movimentar pelos números? Não. Se pressionar para a direita vai andar, se pressionar para a esquerda vai andar e assim vai. Então, movimentando. Direita. Se eu ficar pressionando para a direita, a velocidade vai ser 12. Se eu pressionar para a esquerda, a velocidade será menos 12. E se eu não estiver pressionando nenhum nem outro... Nossa, o que eu fiz aqui? A velocidade será 0.
Ok. Vamos testar. Nossa, agora sim. Mais uma vez eu cliquei para a esquerda aqui e deu loop negativo em algum lugar. Vamos corrigir isso aí. Pode ser que seja aqui, vamos ver. Acho que é o último lugar que tem algum looping que pode dar um valor negativo. Então, int abs e fecha parênteses. Eu acho que aqui é o último lugar que poderia acontecer isso, né? Não tem mais nenhum looping que possa dar um valor negativo. Int abs, int abs. E o início também não tem looping. Eu acho que agora não tem mais como dar erro, né? Ok, tô andando para a direita, para a esquerda. Ah, agora sim. Era ali mesmo. Legal, né? Olha, anda certinho. Nunca desgruda. Perfeito. Perfeito. Bom, nós vimos aqui, ó, que esse looping, ele repete tanto aqui quanto aqui embaixo, não é? Mesma coisa aqui. Esse looping aqui de add x. Ele repete exatamente a mesma coisa. Mesmo nome, a mesma condição, a mesma quantidade de loopings. Então por que a gente não usa um evento só para os dois? Então, eu vou jogar isso aqui. Ó, se o add x for maior ou igual a 1, e agora eu vou adicionar um ou lógico. Tem que ser o lógico. Eu usei o outro e não funcionou, então tem que ser esse lógico aqui. Logical. Se for maior ou igual a 1 ou menor ou igual a menos 1, ele vai rodar o looping. E eu posso apagar esse aqui. A mesma coisa aqui. Vou jogar aqui, apagar isso aqui e um or logical. Então se o y for maior ou igual a 1 ou for menor ou igual a menos 1, vai rodar o looping. E é isso aí. O próximo vídeo vai ser bem mais curto, vou ensinar como colocar aceleração e desaceleração. Vai ser bem mais rápido que esse aqui foi bem longo, porque tem muita coisa para explicar, né? Mas é isso aí, tá acontecendo finalmente. Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou!